Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha neste momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, como também pela web rádio Nossa Mãe de Pirité. Sou Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra. Hoje estamos celebrando o terceiro domingo do tempo da Páscoa. E a primeira leitura, Atos capítulo 3, nos vai falar que Deus glorificou seu servo Jesus, que o povo entregou. Pedro curou um aleijado em nome de Jesus e agora explica ao povo a força desse nome que supera a todos. O anúncio da ressurreição de Jesus. Fala também da culpa do povo de Jerusalém para que se converta e receba o perdão e a salvação. Mas o gesto e a pregação de Pedro vão provocar o primeiro conflito com o Sinédrio. A comunidade dos primeiros cristãos se esforçou para reconhecer naquele que os judeus entregaram e mataram aquele que as Escrituras anunciaram. Tiveram que descobrir um fio escondido que os outros judeus não enxergaram: a figura do justo oprimido, do servo sofredor, do Messias humilde, do pequeno resto do profeta rejeitado. Enquanto o judaísmo em geral lia as Escrituras com óculos de um messianismo terrestre, os primeiros cristãos descobriram na aniquilação e ressurreição de Jesus a atuação escatológica de Deus, a nova criação e o início do reino de Deus por meio de seu executivo, o Filho do Homem, que, eles acreditavam, voltaria em breve com a glória e o poder do céu. E esse Filho do Homem era exatamente o Messias desconhecido presente em textos que não descrevem o poderoso Messias davídico, mas sim aquele que devia sofrer e morrer. A segunda leitura de hoje, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1 a 5, nos fala de Cristo enquanto justo, mas propiciação dos pecados de todos nós e de toda a humanidade. A admoestação para que cada um de nós rompa com o pecado inclui uma palavra de conforto. Nós temos um mediador que assumiu o nosso pecado. Mas depois tem um esclarecimento. O ser cristão se resume em conhecer a Cristo, mas não conhecer de modo intelectual e teórico, porém do modo da comunhão da fé, que se verifica na observação da sua palavra, na caridade perfeita. Pois muito bem, a história da pós-pascal é uma história de meditação e interpretação do evento de Jesus Cristo. Nós devemos continuar essa história. Mas ela é também, sobretudo, a história da encarnação de sua mensagem no amor fraterno, conforme o ensino de Jesus nessa segunda leitura. Esta encarnação é certamente a melhor tradução da mensagem da Páscoa. No amor fraterno da comunidade cristã, o mundo enxerga presente entre nós o Cristo ressuscitado, Cristo vivo, realmente presente em nosso meio. Já no Evangelho de hoje, nós lemos Lucas capítulo 24, versículo 32. Jesus aparece aos 11 na refeição e explica as Escrituras. Ora, um sepulcro vazio não convence ninguém. Os 11 precisaram da presença do ressuscitado para que seus olhos e coração se abrissem. A fé na ressurreição é dom de Jesus e do seu Espírito. Implica a descoberta do fio escondido das Escrituras, o surpreendente plano de Deus. Mas esse plano ainda não chegou no fim. Estamos agora no meio do tempo em que Deus oferece a restauração em nome de Jesus para que todos possam viver para Ele, enquanto os que creem levam o testemunho disso ao mundo. Então, Jesus, ao conviver com os discípulos após a ressurreição, foi o que determinou a mudança de perspectiva da vida desses discípulos. E o relato de hoje quer evidenciar que Jesus ressuscitado não é um espírito desencarnado, não. É aquele mesmo que morreu na cruz, Deus o reabilitou, está vivo, glorioso e reina eternamente.
Nós podemos fazer uma pequena catequese a partir das leituras deste dia. Era preciso que o Cristo padecesse? O sofrimento de Cristo é muitas vezes entendido de muitas maneiras, nem sempre aceitáveis. Há quem diga que Jesus teve de pagar nossos pecados com seu sangue. Mesmo se é verdade que o sofrimento de Jesus nos resgatou, não é porque Deus exigiu que ele pagasse com seu sangue a nossa dívida. Seria injusto e cruel. Os homens é que castigaram Jesus, mas Deus o reabilitou. Aquele que conduz a vida, vós o matastes, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, conforme diz a primeira leitura. Era preciso que o Cristo padecesse, conforme diz o Evangelho. Não porque Deus o desejava, mas porque as pessoas o rejeitaram e o fizeram morrer. Mas Deus quis mostrar publicamente que Jesus, assumindo a morte infligida ao justo, teve razão. É isso que significa a ressurreição. O próprio ressuscitado cita aos discípulos os textos da Escritura que falam nesse sentido. Muitas vezes a gente só descobre o sentido profundo das coisas depois que aconteceram. Assim também foi preciso primeiro Cristo morrer e ressuscitar, para que os discípulos descobrissem que nele se realizou o modo de agir de Deus, do qual falam as Escrituras. Muitas vezes o Antigo Testamento fala do justo perseguido ou rejeitado, ou do servo sofredor. Esses textos nos ensinam que aquele que quer praticar a justiça segundo a vontade de Deus há de enfrentar perseguição e morte. Ora, esses textos encontraram em Jesus uma realização inesperada e incomparável. Aquele que Deus chama seu filho morre por estar comprometido com o amor e a justiça de Deus. Em frente dessa morte, a ressurreição é a homenagem de Deus a seu filho. O que foi rebaixado pelos injustos é reerguido por Deus e mostrado glorioso aos que nele acreditaram. A ressurreição é a prova de que Deus dá razão a Jesus e de que seu amor é mais forte do que a morte. Se Deus dá razão a Jesus, se Deus endossa a prática da vida que Jesus nos ensinou por seu exemplo, já não podemos hesitar em alinhar a nossa vida com a vida de Jesus. Jesus ressuscitou por nós, isto é, para nos mostrar que o certo é viver e morrer como ele. Quem, morrendo ou vivendo, dá a vida pelos irmãos, não é um ingênuo. Deus lhe dá razão. Que significa, então, ele é vítima de expiação pelos nossos pecados, segundo a leitura. À luz do que dissemos acima, essa expressão não significa que Jesus é um sacrifício oferecido para pagar a dívida em nosso lugar, mas que aquilo que os antigos queriam realizar pelas vítimas de expiação, reconciliar-se com Deus, foi realizado de modo muito superior pela vida de justiça que Jesus viveu até a morte por amor. E na medida em que o seguirmos nessa prática de vida, guardando seu mandamento, o amor de Deus se torna a verdade em cada um de nós. Oremos. Deus Pai de infinita bondade e misericórdia, fazei que nós, renovados pela graça do batismo, restabelecidos na condição de filhos e filhas de Deus, possamos esperar no seguimento de Jesus a vida da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. O meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para evangelizar, à Web Rádio Nossa Mãe de Pirité, que também nos cede este espaço para a gente pregar a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Até o próximo programa, o Pão da Palavra. Se Deus quiser. Tchau, tchau.